Se você está com 100% do seu dinheiro investido em renda fixa, fique muito atento, porque o ciclo de baixa da Selic vai iniciar a partir do dia 17 e 18 de março. Agora, pessoal, daqui a aproximadamente ali 15 dias, nós teremos a reunião do Copom, onde vai ser definida a nova taxa básica de juros brasileira. E sim, né, haverá queda, porque já foi anunciado, já foi praticamente confirmado na última reunião. Então, o ciclo de baixa da Selic deve iniciar agora em março. E se seu dinheiro estiver aí nos fundos de renda fixa, apenas em investimentos de renda fixa, o seu rendimento será cada vez menor. E para continuar com essa aula aqui, eu vou trazer alguns tópicos que eu acredito que são muito importantes para o investidor. Então a gente vai falar de cenário econômico, nós vamos falar aqui de taxa básica de juros, nós vamos falar de erros dos investidores, o efeito que os juros traz na vida da pessoa, certo? Educação financeira, entre outros pontos que são muito importantes. Então fica até o final. Meu nome é Adenilson Alves, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e bora começar essa aula. Então eu vou começar aqui falando do cenário atual de juros. A taxa Selic está entrando em um ciclo de queda, como eu disse ali no começo do vídeo, tá? A partir do dia 17 e 18 de março nós teremos a reunião do Copom, tá? Onde vai ser decidido o início da queda de juros do Brasil, tá? Hoje está em 15%, isso aí vai cair, certo? E a gente tem que entender o seguinte: Selic alta, rendimento alto. Selic baixa, rendimento baixa. Mas aqui eu estou falando dos fundos de renda fixa. Essa regra aqui se aplica somente para isso, tá, pessoal? Porque é o contrário. Geralmente, quando o dinheiro está caro, por exemplo, quando a Selic está alta, o que acontece? Os fundos de renda fixa pagam mais. E para as pessoas que não entendem muito do mercado ou que são mais conservadoras, isso aqui é o cenário perfeito, porque o cara fica com risco baixo e rendimento alto e muitas vezes com liquidez diária, né? Com dinheiro ali livre para ele resgatar na hora que ele quiser, certo? Mas com a queda, tá? Esse benefício aqui, ó, de juros alto, de rendimento alto, ele acaba. E é aqui que o pessoal começa a perder a mão, certo? Ó, o erro comum do investidor, principalmente para aquele que não tem muita experiência. Muitas pessoas se acostumam a deixar tudo em renda fixa. Elas não fazem uma diversificação. Muitas vezes, exatamente porque não conhecem o mercado, estão acostumados apenas com poupança e CDB. Gente, é sério, eu trabalho com assessoria de investimentos. Gente, é sério, de verdade. A quantidade de pessoas que ainda têm o seu dinheiro em poupança é uma coisa gigantesca, tá? E às vezes você pega investidores aí com belíssimos valores, né? E o dinheiro tá lá na poupança. E se você falar pro cara que, olha, que a poupança não é legal, que tem coisas melhores, meu Deus do céu, tá? O cara para até de falar com você, porque vem de uma cultura, né? É uma questão cultural para muitas pessoas. Olha, os meus avós tinham poupança, meus pais tinham poupança, nunca perderam dinheiro. Então eu vou deixar meu dinheiro em poupança, tá? Então isso aqui é um erro comum do investidor. O terceiro ponto é entender o conceito de educação financeira. Muita gente ainda acredita que educação financeira ela está limitada ali apenas na questão de você saber economizar o seu dinheiro, controlar os seus gastos, e não é só isso, tá, pessoal? A educação financeira, ela pode trazer para vocês uma visão mais ampla sobre tudo que está relacionado a dinheiro. Inclusive entender mudanças de cenário, tá? Gente criar uma visão de longo prazo, não ficar olhando ali apenas para o hoje. Então a educação financeira, ela é muito mais ampla. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Imagina o seguinte, que você tem 2 milhões de reais num banco, certo? Que está ali no CDB, rendendo mais de 100% do CDI, e que você tira todo mês 20 mil reais de rendimento livre do imposto de renda. Certo? Ótima renda, certo, pessoal? Beleza? 20 mil por mês, sem ter risco, sem, né? Não é isso? Coisa linda. Agora é o seguinte, se você não sabe nada sobre o mercado, né? Quando esse rendimento cai, por exemplo, para 19, 18, 17, 16, o que você vai fazer a respeito disso? Porque o ciclo de baixa vai iniciar. Quer dizer, você ganhava 1% até mês passado. A partir do mês que vem, você não vai mais ganhar isso. Então você está preparado para essa perda de rendimento, né? Ou simplesmente você vai deixar acontecer? Com certeza o investidor mais experiente não vai deixar 3 mil, 4 mil de rendimento e ir embora, certo?
ele vai começar a fazer o quê, pessoal? Tá? Diversificar, buscando o quê? Buscando pelo menos manter a rentabilidade que ele tinha ali no passado, certo? Ou então mitigar as perdas, né? Peraí, eu não vou conseguir ganhar mais 20, mas eu também não quero ganhar 16, quero ganhar 17, quero ganhar 18, certo? E isso só vai acontecer se você estiver preparado. E só para trazer um exemplo prático de como a queda da taxa de juros pode impactar nos resultados financeiros dos investidores, vamos pensar aqui o seguinte cenário, que o investidor, né, ele gostaria que o dinheiro dele dobrasse, certo? E hoje ele recebe ali na casa de 1% ao mês. Então, para o dinheiro dobrar a 1% ao mês, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. 10 mil, CHS PV, 20 mil, né? Porque ele quer dobrar, certo, pessoal? Né? FV, 1% ao mês, ele levaria 70 meses, certo? 70 meses. Mas imagina o seguinte, que a Selic cai ali para casa de 0,70, né? O rendimento dele saia de 1 para 0,70. Vamos ver quanto tempo ele vai levar para dobrar o dinheiro dele. E 10 mil, que é o que ele vai investir, 20 mil, que é o que ele quer chegar, que é o dobro, certo? 100 meses. Aumenta 30 meses na conta do investidor. Então, o não entender como as coisas funcionam custam caro para o bolso das pessoas, tá? Então vamos para o quarto ponto aqui, o papel da diversificação. Diversificação significa não depender de um único tipo de investimento. Cada classe de ativo reage diferente aos ciclos da economia. Novamente, vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender como diversificação é que não dá simplesmente para você fazer o seguinte, pegar um bolo ou uma pizza, querer dividir em pedaços iguais. Vou comprar 10% de CDB, vou comprar 10% de fundo imobiliário, vou comprar 10% de ETF, 10% de criptomoeda, 10% de capitalização, 10% de previdência privada. Isso aí não funciona. Uma diversificação ela tem que ter um objetivo claro. Você não precisa concordar com a diversificação do teu colega, do teu vizinho, certo? Porque o objetivo dele é diferente do seu. Se eu mostrar a minha diversificação de investimentos, como é que está o portfólio de investimentos do meu patrimônio total aqui, muitas pessoas acabam não gostando, né? Porque eu sou focado, durante muito tempo, fui focado em crescimento patrimonial. De um tempo para cá, aí eu mudei, né? Depois que eu bati a meta do meu patrimônio, agora eu busco o quê? Eu venho buscando liquidez, que é o equilíbrio, certo? Entre ter imóveis, né? Ter patrimônio e ter dinheiro disponível para poder pagar as contas, poder passear, trocar de carro, esse tipo de coisa, sem contar também o dinheiro que é necessário para as emergências, e muita gente não leva isso em consideração, né? E avançando para o próximo tópico aqui, a gente entender por que a queda dos juros muda o jogo. Vamos lá, pessoal. Taxa Selic 15%. O dinheiro fica caro demais. Se você não consegue pegar um empréstimo no banco, que fica caro, né, para comprar carro, para financiar sua casa, não vale a pena, fica muito caro de verdade. As empresas também não conseguem pegar esse dinheiro para poder investir no seu próprio negócio, tá? Em contrapartida, para quem está com o dinheiro aplicado no banco, tá excelente. Né, colocou lá no renda fixa, baixo risco, liquidez diária e rendimento alto. Coisa linda, certo? Só que quando o jogo muda, né, que a Selic começa a cair e o dinheiro começa a ficar mais barato, opa, peraí, o renda fixa vai pagar menos, certo? Vai pagar menos. As empresas conseguem dinheiro mais barato. Opa, estava 15, agora está 9. Está melhor, então vale a pena eu pegar dinheiro emprestado para investir no meu negócio. Com isso, né, as empresas começam a fazer investimentos, começam a se valorizar. Olha só, bolsa tende a ganhar mais atenção. Então, por exemplo, vai ser muito comum pessoas começarem a sair do renda fixa e, por exemplo, ir para a bolsa de valores, para outros mercados, tá? Ativos de risco podem se valorizar, como bolsa, fundos imobiliários, que também ali, né, fundos imobiliários, tem muita gente que não acredita, mas fundos imobiliários são ativos de renda variável, porque a gente não pode ficar olhando apenas para o valor dos seus dividendos, a gente tem que estar de olho também no valor das suas cotas, tá? Tem ativos aí, tem fundos imobiliários que as cotas perdem aí 10, 15, 20, 30% do seu valor, mesmo pagando dividendos. Então, muito comum que quando a taxa Selic cai,
né, investidores aqui, mais experientes, comecem a buscar, certo? Esse gap de resultado que eles estão aqui, tá? Nos outros mercados, como bolsa, criptoativos, né, e fundos imobiliários. E a grande questão aqui, por exemplo, no tópico 6, né, a lógica da carteira equilibrada não é realmente fazer com que você abandone a renda fixa. Eu mesmo ainda tenho renda fixa e ainda terei, certo? Porque eu não posso me desfazer do dinheiro na renda fixa porque, por exemplo, liquidez diária ainda está com um bom rendimento. Agora, eu não vou deixar todo o meu dinheiro lá, por exemplo, nunca esteve, certo, pessoal? Porque eu enxergo, né, outras oportunidades que podem ser, e geralmente são, tá, mais rentáveis, que são melhores para os meus objetivos, tá? Então não é sobre ganhar, e sim pelo menos equilibrar a questão de risco e retorno. E a última dica é praticamente um aviso, né, gente? Que é para ajudar vocês não cometerem o erro de sair comprando qualquer coisa aí, simplesmente porque aquele tipo de investimento está na moda, tá? Então, duas coisinhas aqui, olha só. Diversificar não é sair comprando tudo. Cada ativo precisa fazer sentido dentro da estratégia. Você não vai comprar um ativo simplesmente porque você ouviu aquela pessoa A ou aquela pessoa B falando do ativo. Não, não, gente. Ele tem que ter, não é isso? Um enquadramento, ele tem que estar de acordo com o que você tem de objetivo ali dentro dos seus planos, gente, tá? Você não pode simplesmente comprar qualquer coisa, tá? Nem todo ativo é para todo mundo, tá? Eu digo o seguinte, que não tem ativo ruim, certo? O que tem é ativo errado para o investidor errado, tá? Então, por exemplo, tem gente que jamais vai comprar Bitcoin. Eu tenho Bitcoin na minha carteira. Tem gente que jamais vai comprar COI. Eu não gosto de COI. Tem gente que gosta, certo? Então eu não vou comprar COI só porque o cara falou que é bom. Não, não. Na minha concepção não cabe dentro do meu portfólio. Tá, pessoal? Certo? Ah, mas o COI é menos arriscado do que o Bitcoin. Pode ser, pode ser. Eu ainda prefiro o Bitcoin. Tem gente que prefere o COI. Né? Tem gente que prefere previdência privada, tem gente que não gosta de previdência privada, tá? Então, os investimentos, tá? Eles têm que fazer sentido para os seus objetivos, tá bom? Então é isso, espero que essa aula tenha feito sentido para você. E se você sentiu que esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, se inscreve aqui no canal, deixa um like aí se você gostou, certo? Se você não gostou, pode dar um dislike aqui, que eu vou entender que a gente precisa melhorar alguma coisa. Escreve aqui nos comentários a sua opinião sobre o tema, tudo bem? Um abraço, espero vocês no próximo vídeo.